Então, nós já vamos iniciar com a primeira palestra, os grandes navios quando chegam na costa brasileira, e eu convido o mediador, Alberto Machado. O Alberto é gerente de comunicação corporativa e relações institucionais no Porto de Itapuá, possui graduação em comunicação social, relações públicas pela Universidade de Itajaí e tem uma forte experiência aí na área de comunicação. Alberto, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia a todos. Tudo certo por aqui, esperando tenhamos mais um dia bem produtivo aí no Cidesport. Muito bem. Alberto, podes dar sequência à mediação. Te agradeço. Obrigado. Bem, vamos lá. Hoje temos a honra de chamar aqui, de trazer para cá um dos caras que, quando se fala em grandes navios no Brasil, sempre ele é chamado para dar a sua opinião, a sua análise extremamente técnica e muito relevante aí, né? Então vamos chamar aqui o nosso amigo Leandro Carelli Barreto, que é diretor da Solvechip Intelligence, para fazer a sua apresentação no dia de hoje. Bom dia e bem-vindo, Leandro. Obrigado, Alberto. Obrigado, professor, pelo convite. Parabéns aí ao Cidesport aí pela 7ª edição já. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Espero poder contribuir um pouquinho para essa discussão aí que realmente vem crescendo. Esse tema vem chegando cada vez mais forte. E a gente tem alguns slides aqui para ilustrar um pouquinho essa conversa. Vocês me ouvem bem? Tá tudo certo? Por aqui, perfeito, Leandro. Legal. Então, vamos lá. Então, sem mais delongas, porque o programa é longo, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão dos navios grandes, né? Eu diria que eles já chegaram na costa brasileira, não é quando eles vão chegar, né? Se a gente pegar de 1981, quando o maior navio na costa era o Monte Rosa e tinha 181 metros de comprimento, 11 metros de calado, 28 metros de boca, com 1.200 teus de capacidade, né? E a gente for analisando essa evolução, né? Os navios realmente foram crescendo muito, né? Até 2014, né? Eu faço uma breve pausa aqui em 2003, né? Quando a gente está falando aqui com o Beto, né, de Itapuá. O professor falou aí, né, na introdução, né, que ele era lá responsável pela comunicação de Itapuá. Eu, em 2003, fui convidado para os projetos iniciais aí do Porto de Itapuá. E nessa época, os maiores navios que iam ainda chegar na costa brasileira eram de 270 metros. Veja, né, ninguém sonhava com o navio de 336 naquela época e sequer com o navio de 366, né? Então, o que aconteceu até 2013 no Brasil foi, eu diria que foi um crescimento, vamos dizer, ordenado, né, do tamanho dos navios, em que a gente via a Hamburg Süd, que era hoje parte do grupo Maersk, ela vinha construindo navios especialmente para a costa brasileira, especialmente dedicados às limitações da costa brasileira. Navios um pouco mais largos e com menos demanda de calado, né, e que pudessem não entrar na maior quantidade de portos possíveis, né? Então, isso ajudou bastante.
Mas daí, a partir de 2014, né, quando a gente viu a última classe, né, o que a gente chama usualmente no mercado de Sunmax, né, que foi o Sun Class, o Cap Sun Class, né, esses que estão aí na costa ainda, o Cap San Antônio, o Cap San Marco, o Cap San Artemísio, esses navios estão aí na rota da Europa, né, sendo usados aí toda semana no SAEC. Esses foram os últimos Sunmax, os últimos navios construídos especificamente para a costa brasileira. Depois disso, o que aconteceu foi que houve um overcapacity no mundo, né? E daí começaram a entrar aqueles grandes navios de 20, 23, houve uma corrida aos estaleiros desenfreada aí por uma obsessão por redução do custo unitário de transporte. E daí, a partir daquele momento, os navios grandes entravam, os navios maiores de 18 mil entravam aqui na rota Far East, né? A partir de 2015, entravam os navios aqui em verde na rota Far East Europa, e os navios menores eram cascateados para outras rotas, por exemplo, a rota Latin América, tanto faz a costa oeste ou a costa leste. Aí a gente começou a receber aqui navios de 7.500 a 8, mas esses já não mais com as especificações da nossa costa. E a partir de 2017 a coisa piorou mais ainda, né? Porque a gente começou a receber daí então os navios de 10 a 14, né? Que estavam saindo, né? Olha aqui em cinza, esses navios saindo lá da rota Far East Europa e vindo para cá, para a rota Latin América, e esses sem a menor condição, né? Sem o menor cuidado com as características dos portos da costa leste da América do Sul. Então, fazendo um resumo aí do que aconteceu nesses últimos 10 anos, né, ou um pouco mais, desde a crise de 2008, o que se viu aqui na costa brasileira, na verdade, foi que, em termos de capacidade, o longo curso, né, a gente tinha 108 mil TEUs de capacidade nominal por semana aqui na costa, em dezembro de 2008, e atualmente a gente tem 15 mil. Então a gente meio que andou para o lado aqui, né, em termos de capacidade. A capacidade não cresceu. Talvez na rota da Europa, na rota da Ásia cresceu um pouco, na rota dos Estados Unidos cresceu um pouco, mas na Europa, por exemplo, diminuiu, ainda está abaixo do que era antes da crise econômica de 2008. Mas, como o tamanho dos navios dobrou, né? O maior navio em 2008 era um navio de 5.900 e hoje a gente tem navios de 11.900 na nossa costa. A quantidade de serviços operando ao longo da nossa costa, serviços regulares operando ao longo da nossa costa, reduziu em 56%. O que isso significa? Significa que se antes você tinha 7 saídas semanais para a Ásia, hoje você tem 4. Se antes você tinha, se eu não me engano, 8 saídas semanais para a Europa, hoje você tem 3. Né? Para os Estados Unidos eram 5, hoje tem 2. Então, houve uma consolidação de serviços. Trocaram 2 navios de 4 por um navio de 8, né? Porque um navio de 8 não consome o dobro do combustível, não consome o dobro da tripulação, não custa o dobro do afretamento que um navio de 4, né? Então, basicamente, a capacidade andou de lado, o custo unitário de transporte diminuiu, né?
e isso possibilitou uma redução dos fretes aí ao longo desse período. Por outro lado, nem esses navios grandes hoje, eles não conseguem atracar todos a mesma quantidade de portos que antigamente os navios de longo curso atracavam. Então, seja por limitação de calado, seja por limitação de bacia de evolução, né? Ou seja por limitação de escala. Colocar um navio desse para movimentar 50, 100 containers não é economicamente viável, né? Os custos de praticagem, de rebocador e desses navios são muito alto, né? Não dá para ficar entrando em qualquer lugar, né? Então, a gente viu, em contrapartida, um grande crescimento da cabotagem, que vem fazendo o papel de feeder, né? Então, o navio grande chega, atraca num num terminal consolidador de carga, né? Deixa a carga pega a carga de portos que antes eram atracados direto, né? E o navio da cabotagem faz esse papel de alimentador aí, né? De conexão do porto concentrador com os demais portos, né? Então, a cabotagem, que tinha 7 serviços, né? Aumentou para 10. A capacidade nominal da cabotagem cresceu 265% para 25 mil TEUs por semana. E o navio de cabotagem também passou de 2.200, o maior navio, para 5.500. Então, nitidamente, o que a gente vê aqui é uma drástica redução na quantidade de serviços de longo curso, porém, a capacidade não cresceu muito. Por outro lado, a cabotagem vem crescendo, né? Ela praticamente triplicou como feeder também para o longo curso, né? Um dos motivos para os navios grandes não entrarem em todos os portos está aqui, né? Esses navios de 330 metros, né, ou mais, eles têm calado, no mínimo, né, de 14, varia de 14, os que foram construídos, especialmente o Sanmax, né, por exemplo, os Capsans têm 14,2, ou outros que vão até 16, né? Hoje, no Brasil, a gente só tem Itaguaí e Rio Grande, com calados superiores, né, que poderiam aí operar, né, com certa folga esses navios grandes, né, os navios de 330. Os demais portos, aqui em amarelo, são portos ou terminais que nem conseguem ainda, nem conseguiriam ainda manobrar o navio de 366 metros, né? Eles têm limitação na bacia de evolução ou qualquer outro tipo de limitação que não sequer permite a manobra da próxima classe de navios que tem para chegar na nossa costa, que é o navio de 366. Então, como pensar na próxima classe, né? Como a gente está aqui falando da próxima classe de navios, dos navios de 366, se hoje os navios de 330, 60% deles já opera com alguma limitação de calado, né? Na nossa costa. Aliás, 60% dos navios que operam na nossa costa já são navios que demandam mais de 14 metros, né? Já são navios de 330 que demandam mais de 14 metros de calado
e que a maior parte dos portos brasileiros não está entregando esse calado para eles. Mas daí você me fala, pô, Leandro, que papo chato esse negócio toda hora. Pô, o navio entra e sai, esse negócio de calado, se ele entra e sai, tá bom, não, né? Não, para com esse papo chato aí. Gente, a questão não é muito essa. Só para concluir aqui, na rota da Ásia, metade da frota tem calado máximo igual ou maior a 15, tá? E hoje a Ásia da Rota é a nossa principal rota, né? A rota da Ásia é a principal rota, tanto na IMPO quanto na Expo. E metade da frota demanda 15 metros de calado. Mas voltando aqui, por que toda hora a gente está falando calado, calado, calado? Cada metro de restrição de calado, né? A gente está falando em 750 containers que deixam de ser embarcados. Então, veja, considerando que, voltando ao exemplo da rota da Ásia, onde a maior parte dos navios aí tem 15 metros ou mais, né? Você tem uma limitação aí de, pelo menos, considerando que o navio sai, ou a maior parte desses navios ou chegam ou saem por Santos, né? Eles têm aí, na média, 1 metro, considerando a maré, né, para entrar e para sair de Santos, eles têm aí 1 metro, mais ou menos, de limitação de calado. 1 metro, 750 teus, a mais ou menos aí $4.000 um container na importação, a gente está falando de uns $3 milhões de receita a menos na importação, e está falando aí na exportação, colocando aí uns $1.500, 1 milhão e pouco por escala, né, de prejuízo, quando a gente, por conta de 1 metro de limitação de calado. Então, gente, isso é parte daquela componente que a gente também famosa, que a gente não entende muito, que é o custo Brasil, né? Essa limitação de calado também não deixa de ser custo Brasil. Então, voltando aqui, a consequência para os terminais brasileiros, esse gráfico mostra, né, fechando o ano de 2019, cada vez mais o que a gente está vendo são portos, né, os terminais maiores, mais modernos, com uma interlândia, né, uma área de influência bastante sólida, que eles estão naturalmente ocupando a função de hub ports, ou seja, os portos concentradores, onde o navio grande vai e daí conecta com a cabotagem para os outros portos que não tem uma interlândia tão sólida, que não tem uma produtividade tão grande, que não tem uma capacidade aí de receber esses grandes navios, né? Tem limitações. Com o crescimento da movimentação portuária muito acima da média nacional, por estarem proporcionando exatamente isso que eu falei: infraestrutura, produtividade e carga aos navios grandes. Bom, isso era mais ou menos o que eu tinha aqui preparado. Queria deixar aberto aqui agora pro nosso mediador aí, Beto, se tiver alguma pergunta do pessoal, ou se você tiver alguma coisa aí para a gente bater um papo. Bem, muito bem, Leandro. É um tema que também me agrada e tenho satisfação em ouvi-lo, porque tu traz essa visão técnica, né? Tua experiência, tua análise de inteligência de mercado, ela facilita muito a nossa compreensão.
Eu tenho aqui, antes do pessoal trazer algumas perguntas aqui do público, eu tenho alguns pontos interessantes, né? Me preocupa prioritariamente essa questão da diminuição da oferta de serviços, né? Isso, por quê? Porque nós somos da área portuária, entendemos isso, vamos nos adaptar, mas me preocupa porque o importador e exportador, ele tem um processinho dele lá, que é o exportar, que é fundamental, né? O processo de logística dele é fundamental. E assim, eu queria saber de ti como é que você entende. Já está afetando a oferta de serviço, eu trouxe lá 50%, 40% de redução, né, no longo curso. Você consegue indicar se isso vai permanecer em decréscimo, ou seja, o 366 está vindo, na tua visão, vai diminuir ainda mais a oferta de serviço? E como que o mercado exportador e importador, o cara lá da fábrica, lá, como que ele pode se preparar para isso? Ou se ele pode se preparar, né? Excelente pergunta, Beto. Eu honestamente, gostaria muito de poder cravar uma resposta. Eu sinceramente, tenho muito mais a torcer, né, do que... eu não sou armador, eu não sou o dono do navio, eu não tenho ingerência sobre isso. Mas o que eu posso te dizer tecnicamente é que eu espero que de agora em diante, eu acho que não tem mais espaço para que os navios continuem crescendo ao longo da costa por consolidação de serviço, tá? Eu espero que de agora em diante os navios cresçam por pressão de demanda, tá? Porque se você consolidar agora o serviço, o que sobrou de Europa, você vai ficar com uma saída por semana para a Europa, né? E daí, como é que você vai fazer? Se perdeu o navio da Europa, o embarcador perdeu o navio daquela semana, vai ter que ficar para outra semana. Aí, pode travar toda a cadeia do cara lá fora, né? Então, se ele teve um atraso na produção aqui, ele tem a condição, antes ele teria a condição de remanejar para o navio do dia seguinte, do outro dia, né? Tempos atrás ele tinha navio praticamente todo dia, agora ele tem 2, 3 opções por semana. Se consolidar mais, ele vai ter uma opção por semana. Então, eu sinceramente espero que o crescimento dos navios de agora em diante seja por pressão de demanda e não mais por consolidação de serviço. Eu acho que o navio grande, se vier, vem por pressão de demanda, vem pela rota da Ásia. É o que a gente está mais próximo de ver. Agora, se for por consolidação de serviço, existe uma possibilidade de você consolidar as rotas da Europa e do Mediterrâneo, tá? Isso falando com cabeça de armador, tá? Existe uma possibilidade de você consolidar as rotas do Mediterrâneo e da Europa, fazendo um hub ali na entrada do Mediterrâneo, e daí esse hub, o navio segue para o norte da Europa, e esse hub na entrada do Mediterrâneo serve o Mediterrâneo, o Oriente Médio, porque a grande carga dos navios do Mediterrâneo atualmente já é o Oriente Médio, né? Então, a Maersk e a CMA já estão, inclusive, com o serviço delas, já vai até a entrada do Mediterrâneo e volta. Ela não entra o Mediterrâneo inteiro e sai mais. Então, essa seria uma outra possibilidade de vir um navio de 366 aí, seria juntando essas duas rotas aí. Esses modelos, eles já estão até consolidados, né? Como tu falou, a Maersk e a CMA usam, a MSC, aliás, usam Algeciras, agora até Leixões está sendo uma opção, né? Vai para o norte e fica ali, né? É um modelo interessante. Você consegue, aproveitando esse tema, tu consegue visualizar um modelo semelhante aqui no Brasil? Deixa eu só arredondar mais
a bola para ti, assim, nós temos, você consegue enxergar, por exemplo, quais portos teriam esse potencial? E acho eu aqui, analisando, não seria um hub exclusivamente para o Brasil, pode ser. É possível um porto concentrador de cargas para a América Latina, por exemplo, porque a gente sabe o problema do Rio da Prata também, né? Buenos Aires ali é muito instável, né? E afeta isso também. E aí você, quando fala em hub para o Brasil, você pode trazer hub para a América Latina como um todo. Você enxerga esse potencial, esse modelo que tu citou aqui para o Brasil? Onde você enxerga isso? Excelente pergunta, Beto. A questão aí é física e matemática, tá? Você tem uma questão, primeiro, de acesso, né? De poder receber o navio, a full capacity. Nenhum hub port pode ter limitação de calado, limitação, isso é impensável, né? O navio para ser o porto para ser um hub port, o terminal para ser um hub port, ele não pode ter qualquer tipo de limitação de manobra, né? Então, esse é um ponto. Hoje, não tem, lamentavelmente, não temos nenhum. O segundo ponto é matemático. O Brasil hoje movimenta algo em torno de 10 milhões de TEUs por ano, tá? A Argentina, cerca de mais uns 3 ou 4 milhões, alguma coisa nessa ordem aí, em termos de... Então, que porto no Brasil teria capacidade para movimentar 13 milhões de capacidade? Em que porto você tem 13 milhões de capacidade? Nenhum. Santos hoje deve ter algo em torno de 5 milhões de capacidade. Então, nem Santos teria capacidade, seja para receber esses navios, para operá-los a full capacity, né, condição física de bacia de evolução, de canado, de canal, e nem condição, nem capacidade. A Santos Brasil está investindo, vai ampliar a capacidade, a BTP está tentando, a DPW tem condição. Ontem anunciaram lá um projeto de grãos, eu não sei ainda direito se essa área vai ocupar alguma área que poderia ser usada pelo container, acho que não, mas, enfim, para que a gente pense que a gente possa ter como é que se diz, um Algeciras, um Tangiers aqui, a gente precisaria pensar em algo em torno de 10, 12 milhões de capacidade. Eu não consigo enxergar. Eu prefiro acreditar que a gente vai ter um modelo com 2 portos, ou 2 ou 3 portos, né? Nas rotas da Ásia, eu acredito que o navio grande entraria em 2 portos, Santos e mais um no sul. Nas rotas de Europa e Estados Unidos, né, Europa, Mediterrâneo, Estados Unidos e Golfo, poderia ser Santos, alguém no sul e alguém no nordeste. Como eu enxergo isso daí. Faria 3 escalas. Muito, muito, muito bom. A gente tem acompanhado os planos nacionais de logística, né? E eles tratam dessa a oferta de capacidade, né? O Brasil hoje tem uma oferta limitada de capacidade, embora avancemos muito, né? Você traz os gráficos lá desde o Monte Rosa de 80 até agora. Se você observar os últimos 10 anos, a infraestrutura portuária brasileira alcançou um patamar satisfatório em termos de infraestrutura portuária, não olhando Interlândia, não olhando acessos, né? Mas a infraestrutura portuária avançou muito. E o Plano Nacional de Logística, ele dá esse indicativo de que é necessário pensar dessa forma. Mas, por enquanto, está na parte filosófica aqui, né? Acho que teremos muito trabalho para alimentar o Estado nesse aspecto. Mas aí já temos uma pergunta aqui da plateia, o Mário Amorim,
E aí, entrando nessa questão aí de Santos, especificamente, ele fala o seguinte, Leandro: sabemos que o Porto de Santos é o mais estruturado para a movimentação de contêiner. Porém, em contrapartida, possui restrições de profundidade no canal de navegação. Você já citou ali, né? Os demais portos estão se infraestruturando para que possa receber navios para a movimentação de contêineres dessas classes 363, né? Mas é 366. Então, essa é a pergunta. Os demais portos estão se infraestruturando? Sim, a gente está vendo esse movimento em vários portos. Rio Grande já homologou o canal para 366, já está com 15 metros de calado. Paranaguá já pode movimentar o 366, só que está com 11,3 metros de calado. Estão tentando já, parece que estão em fase final para 13,5. E estão vendo a viabilidade técnica de ir a 15,5, não se sabe ainda se é possível. Itapoá, eu não quero dar um spoiler aqui, eu acho que o Cássio vai falar mais tarde, mas sei que também estão trabalhando forte nisso. Itajaí Navegantes já fez um trabalho hercúleo lá para receber os 336 e hoje, assustadoramente, detém o recorde do maior navio da costa brasileira. É algo louvável, né? Eles têm um navio receberam um navio de 350 lá, o APL Paris. Eles têm planos para receber o 366, precisa de um pouco mais de recursos ali agora para receber o 366. Sepetiba também já está homologado para o 366. Salvador também. Pecém, Suape tem problema. Pecém parece que está bem. Pecém tem uma variação de maré grande lá. Sem maré o navio opera com 13, mas com maré opera com 15, eles não têm problema de bacia. Enfim, tem muitos portos que já estão se preparando, mas veja, não é só isso. É a condição física, é a Interlândia, é a capacidade, é a produtividade, são vários fatores. Uma série. É a própria planta industrial, né, Leandro? É a própria indústria, né? Sim. A gente teve. Eu tive a felicidade de moderar um webinar 2 semanas atrás, que com a participação do Julian Thomas da Maersk, do Cássio de Itapoá, da BRF, da Bernec, de Paranaguá, e o Julian foi categórico, dizendo que o navio de 366 não vem ao Brasil enquanto o Santos não puder receber o navio de 366. Eu interpreto essa afirmação da Maersk da seguinte forma: Santos está a 60 quilômetros do maior polo consumidor das importações brasileiras, né? Então, esse ativo ninguém vai tirar de Santos nunca. Santos precisa colocar a rodinha no pé e estão fazendo realmente um grande trabalho lá na clusterização do porto, estão fazendo dando grandes passos lá com renovação antecipada, mexendo com obras de ferrovia e tal, estão realmente de parabéns nisso. Mas há tempos eu não escuto uma conversa séria de Santos falando sobre aprofundar o canal, sobre quando é que colocar datas para quando o Santos vai receber o 366. É angustiante. Eu não estou vendo isso. E a Maersk, o maior armador do Brasil e do mundo, falou: enquanto o Santos não receber, esse navio não vem, né? E é isso, né? A gente fica aí a ver navios, literalmente. Nós temos aí mais 5 minutinhos, Leandro. Eu tenho 2 questões. Uma, de certa forma, você já respondeu, que é a do Guilhermo. Ele fala por quanto tempo a gente vai demorar para recuperar os investimentos em infraestrutura necessários para atender esses maiores navios. Tu respondeu falando que você não prevê futuro, né?
Isso depende de uma série de fatores. E aí eu queria juntar essa tua resposta para você emendar outra, que a Mari Silva, ela faz uma sugestão, indica, né, que nós temos a questão de Itaqui, né, o porto de Itaqui lá no Maranhão, com 22 metros, com maré chega a 30, quase 40, né, atende bastante pessoal do minério de ferro lá, né, e ela sugere, estamos falando de concentrador de carga, eu imagino que é isso, né, ela sugere usar Itaqui. Aí tu já soltou aí a questão da questão industrial, né, que é fundamental. Faça um bem bolado desses 2 pontos aí para responder em 5 minutos. Então, legal. Primeiro, falando de Itaqui, ontem eu estava, por coincidência, acertando os dados lá do calado de Itaqui. Ele tem 23 metros no minério. A cabotagem está operando lá num berço com... Só confirmando aqui, num berço que tem limitação de 200 metros e 11,5 de calado, tá? 23 metros lá fora, tá? Segundo, a Interlândia de Itaqui é super pobre. Você teria que mover tudo via ferrovia, e a ferrovia já está completamente... Já estão fazendo expansão da ferrovia lá, porque já não está dando conta do minério lá, né? E tem o minério, tem a celulose, tem um monte de coisa já... tem os grãos, né? Um monte de coisa migrando lá para cima. Então, eu acho que colocar mais container lá não seria algo factível nesse momento. A primeira pergunta sobre o futuro, né? O tempo que demora para recuperar essa carência de infraestrutura. Então, isso é absolutamente intangível. Isso, por parte do governo, é investimento meio que a fundo perdido, vamos dizer assim. Não sei se dá para dizer assim, mas é como quando o governo investe numa rodovia isso vai diminuir custo Brasil, vai aumentar a competitividade, vai reduzir frete, né? Quando você melhora a infraestrutura, você diminui frete, você diminui os lead times, você diminui uma série de coisas que, no fundo, torna o país mais competitivo, mais pronto para competir num mundo cada vez mais globalizado. Então, é difícil tangibilizar isso daí dessa forma, né? Eu não sei se me fiz entender, mas talvez, se ele quiser continuar essa conversa depois, a gente pode seguir. Ótimo. Eu tenho uma... Não é uma previsão, né? Mas assim, nós temos uma visão de longo prazo aí de alcançar esse número aí em 2030, né? Temos aí, era 2026, mas a gente conseguiu identificar aí que 2030 será um ano mais ou menos factível para alcançar em pelo menos 4, 5 portos importantes, alcançar esses números aí. Mas tudo isso depende de uma série de outros fatores, né, que envolvem o Estado. Cravar na pedra não garanto, né, mas e demora. 2030 é muito longo. Até lá pode ser que já tenha navio de 450. Tem que pensar outra coisa, vai ter logística via drone, enfim, né? Pode acontecer muita coisa. Mas, Leandro... Como eu disse, cara, quando eu lá atrás participei dos primeiros estudos de Itapoá, os navios não tinham chegado a 280 ainda, cara. Os navios hoje estão em 400. Os navios hoje estão em 400. Então, é muito louco. Mas eu acho que o 366 vem antes de 2030, tá? Não, com certeza. 366 sim. O 366 vai estourar aí bem antes de 2030. Mas não com calado máximo. Eu acho que sim. Eu espero que sim. Eu espero, para o bem do Brasil, eu espero que sim. Eu acho que talvez no máximo mais uns 2 anos ele está por aí. Ótimo. Temos projetos. Vamos lá. Leandro, agradecemos a participação, um tema super relevante, muito bom falar contigo novamente.
né? Esperamos que a próxima seja presencialmente e vamos torcer. Eu vou agradeço mais uma vez. Passo a bola agora para o professor Adhemar,